eu queria puxar um pouco aqui agora, falar um pouco de mercado, né? O que vocês estão... Porque o cara tem quantos pontos pelo Brasil inteiro? A gente está em 7 estados, 12 cidades. 13 cidades. E quem está vendendo a casa, ela está entendendo como o mercado brasileiro está funcionando, né? Sim, Tanto sim. de compradores, como de venda, como valores de imóveis também, que vem subindo. Ano passado tem muita gente falando disso. Então, queria que você desse aí para a nossa audiência uma palhinha do que vocês estão esperando para esse ano no Brasil e como que está acontecendo com os preços dos imóveis, como está a expectativa. A máxima que a gente usa e usou muito nessa academia de vendas é o seguinte: prepare-se para o pior, espere o melhor. Então, assim, a gente não sabe exatamente como vai estar essa posição política. O Brasil, de certa forma, dadas as circunstâncias, olhando o contexto global, nós estamos até bem. Nós estamos até bem com relação à inflação, com relação a emprego. Então, na fase de juros real maior que já existiu. Aí a gente entra outros fatores que influenciam, né? Os juros estão altos, pode ser oportunidade ou não, dependendo da forma que você lida com ele. A gente olha sempre como oportunidade. Vai ter essa primeira insegurança do cliente, mas o que a gente já está preparando já para isso, né? Para a gente atuar um pouco mais na linha econômica, que não é tanto o nosso métier, mas a gente ganha na escala agora, a gente tem a parte da tecnologia apoiando a gente para a gente escalar isso. Então a gente vai... Ele já deu um spoiler já. Enxergar. A gente vai enxergar um pouco melhor esse mercado agora. A gente já atua, tem algumas unidades nossas que são especializadas, mas a gente vai expandir um pouco mais. E na linha econômica, já prometeu já que vai investir em torno de 10 bi. Né? Tem uma promessa em cima disso aí. Se investe na linha econômica, ela acaba empurrando as outras para cima também. Então, alguém que tem um imóvel que aconteceu muito, né? O cara comprou no ciclo, o primeiro ciclo imobiliário foi lá em 2010, né? 2009, 2010. 2010 mesmo que começou. O primeiro ciclo, ele foi de 2010 a 2014. Esse ciclo, o cliente comprou lá em 2010, hoje a renda dele é mais alta, a parcela dele é muito mais barata, porque foi caindo, tabela saque, e o imóvel dele valorizou. Então, dentro desse contexto, ele tem um poder de compra maior, ele tem lastro, porque ele comprou o imóvel na época, era o primeiro imóvel, agora ele já tem o segundo imóvel. E o imóvel ele funciona como um degrau. Né? Agora ele pode vender esse imóvel para um cara que está comprando o primeiro imóvel e ele migra para um outro maior. Então, demora um pouco para acontecer isso, mas acontece esse afunilamento. Então, a parte da base, ele vai empurrando a parte de cima. Por quê? Porque se vender o econômico ele gera um monte de emprego. Assim como os outros. Né? Então, imagina uma obra, diretamente a gente tem 200 pessoas que são empregadas. 200 pessoas numa obra. Essas 200 pessoas vão consumir mais no mercado, que vão consumir mais no açougue, que vão consumir mais. Isso vai fazer com que o dono do açougue ele tenha um poder de compra talvez um pouco maior. Então, a engrenagem que você fala. Então, assim, qualquer um dos aspectos que influenciam vai influenciar em outros aspectos. Então, essa engrenagem até chegar no médio, depois chega no alto. Então, para a gente, a nossa meta esse ano é 3 bi, mas eu vou recobrar. Na verdade, é um sonho por hora. Essa é a nossa meta. Porque aí, naturalmente, a gente vai realizar os 3 bi. Então, a nossa meta está em cima de 3 bi, que a gente começou, 2001 foi 1 bi, 2002, 2 bi, 2003, 3 bi. É mais ou menos isso. É um bi aqui, um bi ali. Em 2024 vai para 4 bi, não 5 bi. Na verdade, assim, pode... A meta ela tem que ser tangível, ela tem que ser mensurável, né? Mas ela tem que dar aquele frio na espinha, né? Essa é a meta convencional nossa. Mas eu tenho uma meta pessoal diferente. Mas aí eu não vou... Não vou assustar. Não vou assustar todo mundo. Porque entra no processo de expansão. Mas levando em consideração o que a gente tem hoje... Então, assim, a gente se preparou muito. Essa semana foi uma semana maravilhosa. Convenção de sócios, 2 dias. Academia de líderes, 1 dia. Academia de vendas,
2 dias. Podcast em casa. Podcast em casa. Eu vi que até para dar uma descansada. Eu falei, não, vou lá para São Paulo, que o povo não vai me ligar, não vai. Eu vou ter uma desculpa boa. Precisando descansar um pouco, mas maravilhoso, assim, tudo que está acontecendo. A gente tem muito a agradecer a Deus, principalmente porque o que Ele tem feito na nossa vida, assim, e a gente sabe, essa é uma outra história que depois vocês podem me chamar na próxima, que eu vou contar, que ele é o presidente da empresa. Depois aí a gente pode contar. Mas depois que ele entrou em 2016, que o negócio começou. A gente entregou. Teve um dia que a gente fez esse ato aí. Não porque a gente é bom nem nada, não. A gente fala isso porque justamente o contrário. A gente sabe que a gente precisa muito da misericórdia dele. E isso fez toda a diferença. Quando a gente aceitou que não era pela nossa força, não era pela nossa inteligência, ou pela nossa capacidade, mas era pelo que ele poderia ter de graça e misericórdia. Porque não adianta você ser bom, tem circunstâncias que não estão dentro do seu controle. E a gente, quando não está dentro do controle, a gente confia nele. Uhum. A gente faz muito, trabalha muito, se dedica muito, mas o principal mesmo é se você perguntar assim, qual que é o grande diferencial da MyBroker, eu ia falar para você a fé. A gente é pessoa de fé. Não que a gente seja santo. Pelo contrário. Porque a gente sabe que a gente precisa dele.